Pan Grupo RIC, você vai acompanhar esse jogão aí pelo Brasileiro, o Atlético enfrentando o Palmeiras com Pedro Henrique e Cittadini, que tem propostas, e o Atlético está monitorando também o mercado aí para trazer reforços, hein? Alexandre Senechal, boa tarde. Boa tarde, Linhares Júnior, boa tarde aos meus colegas presentes aqui no nosso Bate Pronto, e um abraço especial a você, o nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O Atlético está se movimentando bastante no mercado com entradas e saídas, prováveis saídas de jogadores, agora quando a janela abrir a partir do mês de julho, daqui a semana que vem, né? A partir da semana que vem já começa, a janela já está aberta e o Atlético já pode inscrever jogadores, caso do Lucas Esquivel, que já treina com o elenco, e pode perder alguns jogadores titulares e reservas do Furacão. Entre os titulares, assuntos que a gente já vem tratando há muito tempo, o Vitor Roque, o Barcelona está se adequando ao fair play financeiro, deve conseguir ajeitar a sua vida junto com a Liga, né, a Liga Espanhola, para conseguir trazer o Vitor Roque, uma proposta de cerca de 45 milhões de euros. O Atlético pode até ficar com o percentual do atleta, uma proposta muito interessante. O Alexandre Matos, inclusive, esteve na Espanha quando teve a data FIFA, o Brasil teve um amistoso na Espanha, o Matos foi para lá e conversou com dirigentes do Barcelona. O negócio do Vitor Roque está muito próximo, pode haver essa adequação e o Vitor Roque deixar o Atlético ainda no meio do ano. A tendência é que o Barcelona consiga concretizar a negociação no meio do ano. O goleiro Bento segue a mesma situação que a gente vem trazendo durante a semana aqui no Bate Pronto. O Benfica precisa melhorar a proposta, o Atlético também quer ficar com o percentual do atleta, vê que ele tem um potencial de revenda muito grande no futuro por um valor bem maior. O Benfica tem essa não é mania a palavra, mas no mercado consegue agir muito bem dessa forma, comprando jogadores sul-americanos com um preço de mercado mais baixo e revendendo por valores estratosféricos. Foi assim, por exemplo, com Enzo Fernandes, um jogador que era do River Plate, jogou no Defensa e Justiça aqui na Argentina, foi vendido barato para o Benfica e depois o Chelsea pagou 100 milhões de euros no Enzo Fernandes, hoje jogador desse time inglês na Premier League. O goleiro Bento pode acontecer o mesmo, até porque a seleção brasileira monitora o Bento. Eu trazia essa notícia semanas atrás no Bate Pronto e o Ramon Menezes falou isso em coletiva de imprensa nesses últimos amistosos do Brasil. O Bento deve ser jogador de seleção brasileira no futuro, o Benfica também sabe disso e o Atlético sabe que pode lucrar muito com o Bento na sequência. A questão vai muito do que a gente está perguntando hoje na enquete. O Bento está suspenso para a partida contra o Palmeiras, o Léo Link será o titular e o Atlético entende que o Léo Link não está pronto para assumir a camisa 1, né? Claro, o Léo Link não usa o número 1 é o Bento, mas como goleiro titular do Furacão. Portanto, o Bento é um que não deve sair no meio do ano, mas existe a possibilidade, claro, se o Benfica chegar no valor que o Atlético quer, nas condições que o Atlético quer, o Bento pode sim deixar o Furacão. E aí, duas notícias mais recentes, a gente trouxe ontem no Bate Pronto, uma informação do GE, Pedro Henrique negocia com times de fora do país, Portugal principalmente, pode deixar o Atlético. E ontem, uma notícia que vem do Rio de Janeiro, o Léo Cittadini é outro jogador que tem interesse, inclusive, de deixar o Furacão, porque o Léo Cittadini não vem jogando muito. O Vasco da Gama surge como principal interessado. O Léo Cittadini, que chegou a ser titular do Atlético anos passados, foi campeão, por exemplo, da Copa do Brasil em 2019, jogando até um pouco mais à frente, como um meia de ligação. Ele também pode jogar como volante, um jogador muito versátil no meio campo. O Vasco da Gama entende que pode chegar nos valores, a SAF do Vasco, né, a 777 Partners, entende que pode chegar num valor que o Atlético se interesse para vender o jogador agora no meio do ano e ele reforçar o Vasco da Gama, já que o Léo Cittadini não tem 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro ainda, poderia atuar pelo clube carioca. São os 4 jogadores que têm a maior chance de deixar o Atlético no meio do ano: Vitor Roque, Pedro Henrique e Léo Cittadini, mais o Bento um pouquinho menos. 4 jogadores aí que o Atlético pode perder agora, a partir do mês que vem, quando a janela de transferências do futebol brasileiro abre mais uma vez. E aí o Atlético tem jogadores também que podem vir de fora do país, em que o Atlético vem monitorando, vem fazendo propostas e que o Atlético pode trazer aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. É o caso do meia Bruno Zapelli, jogador do Belgrano da Argentina, de apenas 21 anos, é um jogador que tem nacionalidade, tem passaporte, né, italiano, joga pela seleção sub-21 da Itália. O time da Argentina quer aí cerca de 5 milhões de dólares para liberar o atleta. A primeira proposta do Atlético foi de 3 milhões e o Atlético está chegando mais perto desse valor. Pode contratar um meia que joga por dentro, muito habilidoso, muito criativo e que pode também jogar pelo lado do campo, um jogador também versátil que poderia entrar nesse sistema do Wesley Carvalho com um meia ou um jogador pelo lado, poderia atuar nas duas posições, mais pelo meio, né? Disputaria mais vaga com
o Vitor Bueno e com o Davi Terans, um cara que é tido como uma promessa sul-americana, tem boa entrada também na Europa. A Lazio tentou o jogador meses atrás também, na janela do final do ano passado para o meio desse ano. Havia o interesse também de trazê-lo agora no meio do ano, quando abre a temporada europeia, mas com a Lazio não deu negócio. O Atlético se aproxima cada vez mais do jogador, é um negócio um pouco mais difícil, valores um pouco mais altos, mas parece que o Atlético vai conseguir chegar à pedida, segundo informações que a gente traz direto lá da Argentina, conversando com jornalistas que cobrem ali o futebol do Belgrano, esse time argentino. E tem também um outro Pedrinho, lateral esquerdo, não é o Pedrinho que foi afastado do Atlético, né? Teve o seu desligamento do Furacão por conta da operação penalidade máxima, né? Esse Pedrinho que veio do Vitória, não é ele. Trata-se de um lateral que joga lá no Midtjylland da Dinamarca, lateral esquerdo, Paulinho, tô com o Pedrinho na cabeça, é o Paulinho, não é o Pedrinho, jogador de 28 anos, lateral esquerdo, que viria para suprir a vaga do Fernando, né? Se o Esquivel veio suprir a vaga do Pedrinho, que foi afastado, o Paulinho, e não o Pedrinho, viria para suprir a vaga do Fernando, um jogador um pouco mais experiente, com bagagem de Europa, né? Joga há muito tempo na Europa, aí 4 anos já no futebol europeu, e o Atlético também conversa com esse jogador para trazê-lo aqui pro futebol brasileiro, repatriá-lo. Ele que na Dinamarca no passado foi titular com o Midtjylland, jogou inclusive Champions League já, então é um jogador mais rodado, mais experiente, um pouco diferente desses jogadores que o Atlético tem buscado no mercado, mas o Atlético entende que precisa também trazer algum jogador um pouco mais pronto, né, e não mais uma promessa, já que o Lucas Esquivel preenche essa cota de uma promessa para a lateral esquerda. O Paulinho seria um cara mais experiente. O Atlético se movimenta muito no mercado e tem 3 titulares aí que podem sair, né? O Bento, o Vitor Roque e o Pedro Henrique. E aí, Linhares, quero deixar a discussão para vocês, a pergunta também, se não é um pouco demais para um time que quer brigar por tantos títulos na temporada de 2023. É bem difícil para o torcedor aceitar, né, a saída de Bento, Vitor Roque. O Pedro Henrique já queriam que ele saísse desde a final da Libertadores do ano passado, né? Muita gente marcou o Pedro Henrique por aquele lance lá na partida contra o Flamengo. Acho que não seria uma saída que o torcedor iria lamentar muito, né? Mas Bento e Vitor Roque preocupa muito o torcedor atleticano pelos objetivos da temporada, né? Pedro Henrique, Léo Cittadini, eu acho que esses não vão fazer tanta diferença. O Léo nem é titular do time, né? Não é nem que não vão fazer falta, porque para a composição do elenco, com toda certeza. O Pedro Henrique virou titular, com todo respeito ao Pedro Henrique, por conta do imbróglio do Zé Ivaldo. Sim. Né? Porque a zaga titular era Thiago Heleno e Zé Ivaldo. Né? Então o Pedro ficou marcado, querendo ou não, pela expulsão na final da Libertadores do ano passado. Então, eu acho que também não faria tanta diferença assim, para ser muito sincero. Acho que o Pedro Henrique é um bom jogador, mas acho que para um time que quer realmente disputar um título grande como o Atlético quer, o Alexandre fez a pergunta, né? Até inversa, eu acho que o Pedro Henrique não pode ser titular de um time que pode e que quer disputar um time tão grande. Campeão da Libertadores. Agora, com toda certeza, você perder tantos jogadores assim, né? Só que eu acho, na minha visão, na minha concepção, que o Atlético tem total essa margem de que se esse cara tá saindo, se aquele tá saindo, existe uma avaliação interna de que talvez eles não vão fazer falta. Faria-se um esforço para mantê-los, né? Não o Bento e o Vitor Roque, o Atlético, na verdade... O Vitor Roque muitas vezes não tem o que fazer. Na verdade, brilha o olho ali pelo... É que vai chegar essa hora, né? Que não vai ser agora, se não for agora, nessa janela, vai ser no final da temporada. No final do ano, para ser muito sincero. Eu acho que seria o mais justo, e eu acho que o Atlético tem esse poder também de decisão, principalmente por conta dos valores, né, que foram pedidos ali, e eu acho que o time não entraria nesse desespero, não, agora é bom negócio e pode mandar, entendeu? Óbvio que o objetivo também dos jogadores é ter essa saída, né, internacional, e isso vai acontecer na carreira, mas nesse momento o Bento e o Vitor Roque, eles são excepcionais, né, pro Atlético, eles estão numa fase gigante. A gente estava até falando sobre o Vitor Roque, né, que tá numa fase goleadora. Sim. E se a gente for colocar em números, né, o Vitor Roque, a proposta é em torno de 45 milhões, né, de euros, e o Bento 10 milhões de euros, é isso, né? Sim. São 55 milhões, você multiplica por 6, dá quase 400, mais de 400 milhões de reais, né? É uma quantia... É mais que o faturamento do Atlético no ano, aliás. Então...
É muito dinheiro, né? É mais do que a cota de televisão da maioria dos times aí do futebol brasileiro, né? Acho que Flamengo e Corinthians estão nesse nível aí só. Agora, né? em relação ao... Se você fizer a conta total, vai dar 250, 280 milhões de reais. Então, assim, também é um dinheiro que você não pode desprezar, né? Vamos combinar, né? A diretoria do Atlético também tem que olhar por esse aspecto. Eu acredito que no caso do Vitor Roque, se o Barcelona conseguir, né, entrar no fair play financeiro lá e ajustar suas contas, eu acredito que o Vitor Roque vai, entendeu? A questão do Bento é algo mais recente, né? Talvez até o clube possa reavaliar, mas eu acredito que ele não deve sair agora. Agora, o Vitor Roque é algo que já vem, né, se falando desde o início da temporada. Só que veja, o Vitor Roque, ele entrou no time, né, como titular ali, jogou algumas vezes com o Pablo e vem numa sequência excepcional. São 9 jogos como titular, vem fazendo gols em todos os jogos que ele entra, né, nos últimos 5 jogos ele fez gol. Inclusive contra o Alianza fez 2 gols, que não é muito, na média dele não tem muito, né, 2 gols no mesmo jogo assim, mas ele tem finalizado e tem ajudado o Atlético, até perdeu, poderia ter feito até mais gols. Então ele tá num momento muito bom, né, e assim, com certeza, se o Vitor Roque sair, isso vai trazer um impacto no time, né? O Atlético, claro, vai precisar repor, vai ter que buscar outras alternativas, outras opções, mas é que ele está num patamar acima e isso não tem o que fazer, uma hora vai acontecer, né? Que ponto você vai conseguir encontrar um jogador para substituir um substituto à altura, né? O Vitor Roque é o seguinte, né? O Vitor Roque foi um investimento que o Atlético fez. Pagou lá 26 milhões, né? 26 milhões. No Cruzeiro. Se vê, esse argentino que o Alexandre trouxe aí a notícia, que jogou no futebol italiano, tem passaporte italiano, 5 milhões de dólares. O Bruno Zapelli, 5 milhões de dólares, dá mais ou menos esse preço que o Atlético pagou no Vitor Roque, né? Também um investimento, né? Não sei se vai dar o mesmo retorno que o Vitor Roque deu, mas é um investimento alto, né? É um investimento pro mercado nacional. Só que é um jogador diferente no sentido de já ser rodado, né? O Vitor Roque... Apesar de jovem, né? Não, apesar de jovem, claro, mas o Vitor Roque ele veio com o pensamento da venda. Sim. Naturalmente. O Atlético ajuda muito nisso. Rentabilizar mesmo. O Atlético faz isso muito bem, de contratar um jogador jovem. O Atlético é o Benfica do futebol brasileiro, né? Bruno Guimarães, por exemplo. Dá pra fazer esse comparativo. Tinha jogado o Paulista pelo Audax, vem pro Atlético pra jogar no Sub-20, né? Joga no Sub-20 e depois começa a deslanchar da forma. O Atlético já tinha essa mentalidade lá atrás, né? Na parceria com o PSTC, né? Que, não trazia jogador com 12, 13 anos, trazia jogador já com 15, 16, 17. Sub-20 pra subir pro profissional, já quase. Isso, né? E depois começou a fazer com jogadores que já estão no profissional e vem pro Atlético para complementar a formação. E isso é muito importante. E aí fica com aquela marca de revelado pelo Atlético Paranaense, né? O Cittadini, eu acho que também, acho que se o Atlético concretizar aí a saída dele também, acho que seria uma perda ok, né? Não impactaria tanto, porque ele é um jogador hoje reserva, né? Seria a 5ª opção ali de meio campo. O Atlético tem muitas opções no setor, né? O Eric, o Fernandinho, o Hugo Moura, o Alex Santana. O Alex Santana acho que é um jogador mais completo do que o Léo Cittadini, mas ele é um bom jogador, né? Teve momentos decisivos, inclusive, no Atlético, é muito dedicado taticamente. Final de Copa do Brasil, né, Jean? Exatamente. Fez a história dele, ok. Com certeza, mas é que hoje realmente ele não encontra mais tanto espaço, justamente porque o time tá muito redondinho, né? Tá muito fechado. E eu acho que no Vasco, talvez, ele chegasse para ser titular, né? Chegasse já com um pouco mais de continuidade na carreira para poder ter uma sequência. Então seria um bom negócio, acho que para ambas as partes. Legal, daqui a pouquinho o Alexandre Senechal volta para falar mais do Atlético Paranaense, para expectativa para esse jogo do final de semana contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras que ontem venceu o Bolívar, conquistando vaga para a próxima fase. Já tinha vaga, né? Mas conquistando o primeiro lugar no grupo. E aí o Atlético até